bem, vamos falar do Flamengo agora. O Flamengo venceu o Cuiabá 2-0, segundo tempo complicado, cornetas ali para o Ceni com relação à substituição, né, também, lá do João Gomes principalmente. A gente vai falar sobre isso já já, eu só quero pegar o seguinte, Fabio. Cara, eu estava olhando o aproveitamento do Flamengo, é o terceiro. O Flamengo tem 2 jogos a menos que o líder Bragantino. Se o Flamengo vence esses 2 jogos a menos, o Flamengo chega na pontuação do Bragantino. O Flamengo na Libertadores está classificado, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte. O Flamengo está cheio de desfalques e ainda está se segurando ali no Campeonato Brasileiro. A gente discutiu aqui que o ideal desse time era pelo menos segurar na parte de cima da tabela, né? Ali no G4 e tal, G6, para não desgarrar muito quando o pessoal voltasse. Pô, não tá bom? Tá ruim pro Flamengo? Porque haja corneta, rapaz. William, assim, é claro, nítido e claro que o Rogério tem um problema com os torcedores do Flamengo, principalmente das redes sociais, né? Que é o que a gente consegue sentir hoje em dia. Você não consegue ter o sentimento da arquibancada, porque muitas vezes o sentimento da arquibancada é diferente do sentimento das redes sociais. Só que a gente não tem essa possibilidade. Então, existe uma relação estremecida desde a chegada do Rogério com relação ao torcedor do Flamengo, que o critica demais, né, usando o telefone para fazer essas críticas. Seja quando o Flamengo perde muito pouco, né, isso que chama atenção, o Flamengo perde muito pouco, então quando você está acostumado, né, a sofrer críticas quando o seu time não vence, isso é um movimento natural do futebol, né? Então o torcedor aceita alguns erros, quando o resultado positivo aparece e critica em uma sequência de derrotas. O Flamengo dificilmente tem essa sequência de derrotas. Então a crítica parece que ela tem que vir de alguma maneira. Então ela é em uma escalação que o torcedor não concorda que o Rogério faz, é em uma alteração que o Rogério faz no intervalo, em um esquema de jogo que o Rogério tenta implantar, mas tudo isso, na maioria das vezes, com resultados de vitória. Então é estranho mesmo, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele tem que entender que o Rogério, ele é um funcionário do clube, né? No momento, ele defende os interesses do Flamengo e o Flamengo está vencendo. Então, assim, o torcedor do Flamengo, no momento que ele fica jogando todas as suas bombas em cima do Rogério, ele está jogando isso em cima de um profissional que está defendendo as cores do seu clube. E eu também não consigo entender. Eu entendo um pouco da rejeição pelo sentimento do Rogério ter sido um ídolo do São Paulo, né? Por ser um cara que não tem identificação com o Flamengo. O Rogério é um pouco frio na maneira como ele se coloca nas entrevistas. Muitas vezes parece que a vaidade fala um pouco mais alto, né? Esse movimento de eu fiz, eu tenho conhecimento. Isso eu conheço um pouco do dia a dia do torcedor do Flamengo e sei que isso incomoda. Mas o trabalho está sendo bem feito, né? Os jogadores estão entendendo muito bem os conceitos de jogo. Parece que o ambiente do dia a dia é um ambiente, tirando algumas polêmicas, né, das principais estrelas ali quando são substituídas, mas parece que é um ambiente tranquilo, com jogadores de referência, com Diego, com Felipe Luiz, enfim, Diego Alves, jogadores que têm um comando verdadeiro dentro do dia a dia do Flamengo. Mas existe uma rejeição, eu não sei até quando isso vai perdurar, ou se o torcedor do Flamengo vai insistir nisso até que o Rogério Ceni venha a ter uma sequência de resultados negativos e seja demitido, porque esse é o único caminho, né? É você criticar com vitórias e aí a demissão não vai acontecer. O Flamengo não vai fazer esse movimento se o Rogério não tiver uma sequência muito ruim. Enquanto essas críticas acontecem, parece que o torcedor do Flamengo age contra o próprio clube, né? Porque os resultados estão aí, né? O aproveitamento, ele é claro que é um aproveitamento muito maior de vitórias do que derrotas, mas existe um sentimento ruim do torcedor das redes sociais e eu acho que vai ser bem complicado para isso ser quebrado. Porque quando perder, o culpado é o Rogério. Quando vencer, o time é muito bom, os jogadores são excelentes e jogam por conta própria. Então, acho que isso vai durar a todo momento. Se o Flamengo for campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim, se o Flamengo for campeão de tudo, o Rogério nunca vai ser exaltado da forma que outros treinadores, como o Jorge Jesus, foi. Porque sempre vai cair na conta do Rogério uma derrota ou um movimento errado dentro do jogo. E quando os resultados aparecerem positivos,
mérito total dos jogadores. Eu compactuo da opinião que os jogadores têm um percentual muito maior, mas isso na derrota e na vitória. Perde-se, o jogador tem mais responsabilidade, ganha, o jogador é o maior responsável. Mas quando você deposita as derrotas na conta do treinador e as vitórias na conta dos atletas, 100%, eu acho que isso é um movimento injusto. Sim. Ô professor, vamos lá, tem o copo cheio, aquela teoria do cara do copo meio cheio, do copo meio vazio, né? O cara do copo meio cheio, ele vai olhar e falar, que nem eu falei aqui, eu sou do copo cheio, meio cheio. Flamengo, pô, 60 e poucos % de aproveitamento, 6 pontos do Bragantino, jogos a menos, tá ali e com o time todo desfalcado, né? E não são poucos desfalques, não. Aí o cara do copo meio vazio, o professor vai olhar e vai falar assim, mas William, dá uma olhada lá, Cuiabá, América, né? As vitórias na Copa do Brasil foram contra o Curitiba, por isso tem as vitórias. Prestar bem atenção, perdeu lá pro Juventude, já tropeçou onde não podia tropeçar, aquela derrota do Bragantino não se justifica, tomou virada. De que lado você está nessa história, professor? William, eu tenho uma certeza, não adianta a gente querer justificar o trabalho do Rogério por resultados. Ele é campeão brasileiro, e aos olhos do torcedor rubro-negro, o Flamengo é campeão brasileiro, apesar dele. A cobrança em cima do trabalho sempre vai ser em cima do como, não do resultado. Uma que ele está ainda no rastro do efeito Jesus, né? Todos os treinadores do Flamengo do Jesus para cá tem esse problema. Tem a sombra do futebol que o time de Jesus mostrou, mas nem dos resultados. Porque o resultado que o time do Jesus tem a mais em relação ao dele hoje, o resultado maior, é só a Libertadores, só entre aspas. Mas o que eu quero dizer é que o rubro-negro não vai se convencer do Rogério Ceni só com resultados. E tem mais, eu entendo que tem uma certa perseguição, mas também tem sempre um pezinho, tem sempre uma substituição discutível, eventualmente uma escalação discutível. A postura que o Fábio Luciano colocou, eu acho muito importante. A gente está vivendo um tempo muito difícil, porque sem o termômetro da torcida no estádio, só sobraram as redes sociais. Ontem o Gemerson se despediu do Corinthians e eu me toquei que esse é um jogador que jamais jogou com o público. Exato. Ele colocou, o cara já chegou, já foi embora, já faz tempo que ele chegou e foi embora sem nunca ter jogado com a torcida. Jogar no Corinthians, a gente que jogou, jogar no Corinthians sem torcedor parece que não é jogar no Corinthians. Com todo respeito, né, Fábio? É uma outra experiência, completamente. É uma experiência virtual. Ele até se despediu agradecendo o carinho e ele comenta isso, né? Então, no caso específico do Rogério, essas coisas reverberam mais porque é a única voz que temos. A gente não sabe. Talvez até se tivesse público no Maracanã, talvez até a prensa fosse maior. Eu acho que ia ser pior. Já imaginou, professor, talvez. A hora que ele tira o João Gomes? Já imaginou? Talvez. Em alguns momentos, sim. Burro. E o efeito disso, né? Porque aí o time desmorona mesmo. O time jogou um tempo ontem e o segundo tempo... Então sempre tem um pezinho, William. Tem perseguição? Tem. Tem má vontade? Tem. A torcida enxerga nele São Paulino e arrogante? Enxerga. Mas tem sempre um pezinho. Tem sempre alguma coisinha para falar. Tem sempre alguma condição. Eu acho que até teve mais. O começo do Rogério foi mais inseguro, foi mais atabalhoado. Mas ainda tem. Quem quer pegar no pé dele enxerga coisas realmente no rendimento do Flamengo, queda de rendimento. A questão da defesa, que ontem acho que o ponto forte foi não tomar gol, né? Sim. Defesa, e isso para o Flamengo tem sido raro. Mas é um outro aspecto do trabalho dele que também toda hora a gente levanta. As eventuais invenções para tapar buraco, começaram de zagueiro, e por aí vai. Começaram as manifestações aqui no Twitter, hein? Atenção, hein? Começaram as manifestações. Vai. Fala do Rogério Ceni, começa, né? Começa. Tem 3 aqui, ó. Vamos lá. Jorge Slate. Vocês que são analistas, vocês 4, eu não sou, hein? Vocês aí. Me digam qual evolução tática tem esse time do Ceni. Porque não consigo enxergar evolução alguma. É um Deus nos acuda. Essa é a primeira. Guardem aí na memória para responder. Segundo, Flaviano Souza.
O Rogério Ceni está no mesmo perfil do Luxemburgo, parece que não se reinventa, fica inventando. E a Adriana Flá Petropolitana, Adriana Flá, diz o seguinte: olha com que respeito e educação. Senhor Fábio Luciano. Senhor Fábio Luciano. Tá certo, eu tenho 47. A rejeição da também, né? A rejeição da torcida com o Rogério Ceni vai durar até que ele, como técnico do Flamengo, ganhe alguma competição na qual ele começou como treinador. E não apenas o que foi ganho em andamento. Por isso, a torcida tem perseguição com ele. Aí, ó. Falando. E vai chegando mais aqui, hein? Vai chegando ele mais. foi campeão carioca como o técnico do Flamengo. E não é só isso, né? O Jorge Jesus não começou também. O Jorge Jesus pegou na mão do Abel também, ninguém perseguia ele por isso. É aí que a rejeição aparece, né? Tá vendo? Porque o Jorge Jesus, a torcida olha com outros olhos e merece. Ninguém nem lembra que o Abel começou o trabalho. Mais bacana. Mas o Jorge Jesus também não começou. Então tem um sentimento ruim do torcedor com o Rogério Ceni. Infelizmente tem, né, pro profissional e pro torcedor também. Porque eu acho que o torcedor também sofre, né? Porque o torcedor, ele gostaria de estar ali 100%, né? Torcer pro Flamengo 100%. E aí, quando tem um treinador que você não se identifica, que em muitos momentos você acaba até tendo um sentimento de que, pô, esse cara, será quando é que ele vai ser mandado embora? Mas para ele ser mandado embora, o Flamengo tem que perder. Então, isso fica uma confusão pro torcedor, né? Porque você torce pro time do seu coração, mas tem uma torcida um pouco contra um profissional que está dirigindo o seu clube. Então, assim, eu só falo porque eu também tenho um sentimento pelo Flamengo, né? E eu sei o que é torcer pro Flamengo 100%, como muitos treinadores que passaram no Flamengo sem tantos resultados, mas com uma empatia maior com o torcedor. Então, o torcedor torcia pro Flamengo, em primeiro lugar, pela camisa, né, pelo manto, torce pelos atletas que ele identifica que estão lutando pelo Flamengo e torce pelo treinador também que está na beira do campo representando o seu clube. Então não existe essa conexão. O Flamengo foi muito vencedor com o Jorge Jesus e eu falei isso várias vezes e com muito mérito, porque o Flamengo conseguiu uma conexão que ela é primordial no futebol, né? Além da questão técnica tática, é o quê? A conexão do torcedor com os jogadores e com o treinador, é um conjunto. Então tudo ali era favorável, né? O torcedor era apaixonado pelos jogadores, apaixonado pelo treinador e as coisas funcionavam. Agora com o Rogério não, o torcedor ele ama o manto, né? Ele tem aquele orgulho de ser Flamengo, ele tem o respeito pela maioria dos jogadores que estão jogando no Flamengo, só que tem uma rejeição gigante pelo treinador. Então parece que essa conexão não fecha, e aí fica essa luta do Rogério para tentar conquistar esse torcedor que é tão ansioso, né? Tá tão cheio de vontade de conquista de título, com razão, por todos os investimentos que foram feitos. Mas eu entendo todas as colocações do torcedor que são feitas ao trabalho do Rogério. Eu quero ouvir o Facinca e o Sormani na sequência. Fala, nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.